Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Johnny, do Bit Economista. E hoje eu quero trazer para vocês um pouco do que eu estou fazendo, qual a minha estratégia no momento, que é um momento bem crítico para o mercado, né? É um momento que tem muita gente desesperada, né? E não é por acaso, né? Nós estamos realmente numa situação bem complicada, tá? Então vamos dar uma olhada e vamos conversar um pouquinho sobre o que eu estou fazendo e o que eu estou enxergando no mercado para esse momento agora. Então, espero que goste do vídeo e que seja útil para você de alguma forma. Tudo bem? Forte abraço e fica até o final. Bem, galera, vamos começar aqui então com o Bitcoin, né? Então, hoje é dia 20 do 11, né? Nós tivemos um tempo bem difícil esse ano, né? E realmente tivemos uma perda de suporte no semanal da nossa tendência de alta. Então, a gente reverteu para uma tendência de baixa no semanal. Não significa que o ciclo acabou, né? Não significa que a gente está agora em bear market, tá? Tem bastante coisa para cair ainda, a gente tem que perder muitas resistências para realmente poder dizer que a gente está em bear market, mas a gente tem que olhar para um gráfico desses, né, e entender que o risco, tá? O risco aumentou muito, tá? O risco aumentou muito com essa perda aqui dos 100 mil, tá? Então essa resistência aqui do 107 já foi bem ruim a gente perder e a gente não teve força aqui de recuperar, a gente acabou perdendo, viemos testar os 100 mil, seguramos inicialmente, rejeitou, fez um pivô de baixa e confirmou aqui o, o rompimento e a mudança de tendência, tá? Então aqui quando a gente perdeu 100 mil, né, foi o ponto onde a gente precisa olhar e ver, né, dar um alerta de que as coisas talvez não estejam realmente tão boas, né, e nem tão seguras para nós investidores que estamos dentro do mundo cripto, né? Então, eu continuo com uma visão clara de que a gente não perdeu o ciclo ainda, né? Eu acho que a gente vai ter ainda altas, né, possivelmente, né, rompendo aqui a máxima histórica do Bitcoin nos próximos meses, mas não vai ser algo recente, não vai ser algo assim tão explosivo, né? Porque eu acho que se fosse para a gente ter rompido aqui, a gente teria segurado aqui em cima. Como a gente perdeu, fica um pouco mais complicado, tá? Embora que o RSI também sobrevendido, né? Aqui nós estamos no tempo diário, né? Então no diário a gente está bem sobrevendido. Então aqui pode ser uma possível resistência, até pode a gente poderia tentar abrir um long aqui, mas é muito eu não recomendo, tá, galera? Eu não vou abrir. Eu tô, na verdade, inclusive, hoje eu fiz algumas vendas, tá? Por que eu fiz vendas? Eu acredito que a gente ainda vai continuar subindo. Porque o risco, tá? O risco inerente aqui do que o preço está mostrando para nós aqui é que a gente vai continuar tendo mais baixas, tá? E a gente poderia vir buscar, na minha visão, essa região aqui dos 74, tá? Então, a gente pode ter uma queda aqui de uns 20% ainda, tá? Acho que é bem plausível que a gente vê isso acontecer. Não quer dizer que a gente vá perder os 75 e enveredar aqui para baixo. Não acho que isso vai acontecer. Eu acho que eu tô mais, né, na tendência de acreditar de que a gente vai vir buscar aqui um valor de 80, 76, talvez a gente venha buscar os 75, 74, mas eu acho que aqui a gente vai provavelmente segurar, tá? Inclusive essa área que eu tô com interesse para fazer position trade, tá? Então, se vier buscar aqui, a gente vai abrir um trade, né, com stop aqui abaixo dos 71, mais ou menos, né, 70, 69, e focando lá em cima. Mas, enfim, por que eu digo que a gente está num risco, tá, pessoal? Se a gente vem ver aqui no S&P, nós estamos muito esticados, tá? No S&P 500.
embora que não seja certo que a gente vai despencar aqui para baixo, né, procurar valores aqui abaixo, isso é uma coisa que pode acontecer, tá? Porque a gente está com o S&P muito esticado, tá, galera? Aqui, só que foi uma alta de 40%, né? Então, seria natural ele buscar uma retração, né? Para daí, então, talvez voltar a subir, tá? Então, a gente está num risco muito grande, porque se o S&P começar a cair aqui, a tendência é que o Bitcoin ele vai acompanhar a queda, tá? Ele não vai segurar e começar a subir de forma contrária, ele vai acompanhar. Se o S&P aqui segurar e voltar a subir, provavelmente a gente vai ver o Bitcoin subir também. Mas ainda assim o risco de acontecer essa queda aqui é o que me fez sair de parte da minha exposição, porque a minha, claro que não vou dizer para você vender, tá, galera? Eu não estou dizendo faça isso ou faça aquilo, tá? A gente está aqui para conversar e eu poder te mostrar a minha estratégia, o que que eu estou fazendo, tá? E com isso tu pode pensar, refletir, analisar por conta própria e tomar a sua própria decisão, tá? Só que qual que é o meu perfil, tá, galera? Eu tô comprando cripto faz uns 3 anos, tá? Que eu tô comprando, acumulando. Eu não posto diariamente aqui, né? Raramente consigo postar vídeo, mas vou tentar ter essa constância um pouco maior. Mas eu gosto de deixar o relato aqui, gostaria de deixar essa análise com vocês. Então, eu vim vendendo, tá, os meus bitcoins. Na última máxima eu vendi, né, e vendi também em alguns outros momentos ali deixa eu dar uma olhada aqui. Foi aqui quando a gente bateu 98, mais ou menos aqui assim eu vendi, tá? A gente teve essa correção e aqui em cima também, perto dos 120, 122 aqui eu fiz também algumas vendas do meu Bitcoin, tá? E agora, como a gente perdeu, né, essas resistências aqui de curtíssimo prazo e de semanal, né, e estamos enveredando por uma tendência de baixa, né, no semanal, enveredamos, né, de fato, que foi confirmado. Então, vendo essa configuração gráfica, e vendo a questão do S&P 500, o ouro está na máxima, a bolsa brasileira está na máxima, está tudo na máxima, só o Bitcoin está fraco, então acredito que possa vir a ter correções, né, no mundo, no mundo, né, nas outras, no ouro, ali, no ouro não sei, tá, mas na questão ali do S&P 500 é um risco inerente, né, se ele cair, a gente vai acompanhar essa queda e a gente pode ver o preço do Bitcoin aqui desabar, né, assim como foi aqui nesse, meu Deus, espera aí, BTC, não posso apertar espaço, que senão ele troca aqui o gráfico. Eu tenho mania de apertar espaço. Aqui, ó. Essa queda aqui foi bem vertical, foi rápida. E isso pode acontecer aqui também, que é mais ou menos o mesmo patamar, né? Então, a gente pode vir buscar em poucas horas, né, em poucos dias, a gente pode buscar uma queda dessas de 15%, tá? E então segurar ali. Então, eu não quero ter ter a chance, né? Não tem nada que também nos garanta 100% que a gente não vai enveredar para um bear market mais forte aqui, realmente entrar em bear market, né, perder esse fundo aqui do 74, e aí a gente vir buscar coisas mais abaixo aqui, e aí realmente a gente estaria em bear market. Então, por segurança, né, para diminuir o meu risco, eu diminuí bastante, vendi em torno de 70% do que eu tinha ainda de Bitcoin, deixei uns 30%, que é uma quantidade pequena, caso a gente tenha essa recuperação. E deixei meu risco principalmente nas altcoins, porque eu tenho bastante altcoin, estava investindo e arriscando no Bitcoin, eu não ganho demais, não ganho muito dinheiro, não tenho muitos investimentos, então eu venho juntando, né, eu sou uma sardinha no mercado, né, então eu vou comprando aos poucos, mês a mês, um pouquinho do que eu consigo juntar, sabendo, né, quando eu invisto em altcoin, eu sei que o risco é grande e eu sei que eu posso perder todo aquele dinheiro, mas é um dinheiro que eu não preciso ou não, né, não tem a chance de eu precisar daquele dinheiro, tá? Então,
é um dinheiro que eu sei que tenho risco, posso perder. E quando eu comprei as altcoins, eu tinha ciência disso, tá? Mas eu também estou visando um lucro maior. Então, o meu perfil de investidor, ele é um perfil um pouco mais de risco, tá? Mesmo assim, tá? Mesmo assim, eu vendi um pouco das minhas altcoins hoje, tá? Agora há pouco, vendi um pouco das minhas altcoins nessa recuperaçãozinha que a gente voltou a 92, né? A gente chegou a cair aqui para 88, recuperamos para 92, então aqui foi onde eu realmente falei, cara, vou vender, preciso diminuir meu risco, porque senão, se começar a ter essa queda aqui, eu não vou conseguir mais dormir, praticamente, porque eu tô correndo risco de ruína. E correr risco de ruína é a pior coisa que o investidor pode fazer. A gente não pode se pôr numa situação dessa, tá, pessoal? Tem que cuidar muito, principalmente com cripto, que é o mercado mais volátil, né, que existe. Então, eu acho que eu consigo vislumbrar uma certa oportunidade aqui, só que como a gente perdeu no semanal, né, a gente tá muito sobrevendido, né, tem a questão do fear and greed, né, ele que a gente está no nós estamos no medo extremo, né? Nós temos medo extremo, né? Então a gente está. Esse indicador é um indicador que mostra para mim, né, para nós, de que realmente poderia ser uma grande oportunidade, tá? E que o mercado está com medo, né? É aquela questão, né? A gente compra o medo e vende a ganância, tá? Então, isso aqui é um indicador que para mim mostra que a gente deve, né, poderia ser uma oportunidade. Mas por que que eu não vou comprar? Por que que eu não estou comprando? Por que que eu estou vendendo, né, no medo? Porque justamente eu estou muito exposto, né? Estou muito exposto e eu não posso me deixar cair em ruína, né? Não posso deixar isso acontecer. Então, essa possibilidade de ter essa queda aqui é real. Ela aumentou muito com essa perda desses suportes aqui e aqui, né? Os 107 mil, quando a gente perdeu aqui, eu já comecei a pensar em vender. Já devia ter começado a vender um pouco das minhas posições aqui, quando a gente perdeu esse 107. Mas, como eu não fiz, né, fiquei olhando para ver, e achei realmente que aqui ia segurar, não segurou, perdemos. Então, o que que eu faço? Eu não posso ficar só olhando, entendeu? Não posso ficar esticando. Mas aqui vai segurar, mas aqui vai segurar. Que chega uma hora em que eu não consigo mais segurar o prejuízo, não consigo mais ficar em paz, e isso não compensa, né? É o que eu acho, tá? Outra coisa, tá? A dominância do BTC é outro ponto, um farol, né? A dominância do BTC, ela tá ainda muito elevada, tá? E a gente fez aqui, a gente está fazendo um pivô de baixa, né? A tendência do Bitcoin, ela é uma tendência geral de baixa, tá? Ela tem uma tendência geral de baixa. Então, quando a gente tem essa queda aqui, é quando as altcoins começam a valorizar cada vez mais, né? Por isso que, que valoriza tanto as altcoins. E é por isso que eu continuo exposto, né? Eu fiz 40% hoje da minha carteira está em stablecoin, tá? Em USDT. E eu fiz essas vendas, né? Esse caixa eu fiz principalmente hoje, tá? Porque eu tinha um pouquinho de caixa, mas não tinha muito caixa, porque eu estava reinvestindo, comprando os altcoins, né? Com o lucro que eu estava fazendo no Bitcoin. E agora eu vendi praticamente o resto de Bitcoins que eu tinha para diminuir meu risco, que o Bitcoin realmente ele já subiu bastante, né? A gente tem que olhar para o gráfico do Bitcoin e entender que ele já subiu bastante. Então, para mim faz sentido. Eu estou vendendo no lucro, né? Não estou vendendo no prejuízo, estou vendendo com mais de 2x no lucro. Então, tipo assim, eu não posso. Por que que eu não venderia, né? E diminuir meu risco, certo? Acho que faz total sentido. Como ainda na nossa dominância ela está muito alta, está próxima dos 60%, né? Agora até caindo um pouquinho, né? Eu ainda acho que isso aqui vai acontecer um momento ou outro do ciclo, tá? Essa queda aqui para baixo. Por isso que eu botei até, ó, comprar altcoins,
vender altcoins. Então, eu não sei se a gente vai subir, se a gente tiver uma queda, tá? Se a gente tiver uma queda forte no mercado, eu acho que isso aqui poderia voltar ainda mais para cima, só na dominância, né? Mas no geral, a maior probabilidade é que em algum momento aqui ele caia, né? Ele venha buscar essas regiões aqui abaixo dos 48%. E isso aqui é o farol, né? Meu real farol de quando eu vou vender as minhas altcoins que eu estou comprando. Porque eu estou comprando nesse período aqui, quando estava aqui, quando estava lá, e eu vim acumulando, aguardando essa queda aqui, comprando as melhores altcoins, aguardando essa queda. E essa queda, ela, na minha opinião, ela vai ainda acontecer, tá? Não tem motivos para acreditar que isso aqui não vai acontecer, né, até o momento, tá? Então, por isso eu continuo, né, com 60% exposto, né? O que é muito, tá, galera? É muito ter 60% da carteira exposto em criptomoedas de alta volatilidade como as altcoins, mas eu entendo o meu risco e é um dinheiro que eu tô disposto a perder, tá? Eu não, né, não pretendo vender mais minhas moedas enquanto a gente não tiver uma alta mais significativa, né? E caso a gente perca mais suportes, né? Eu também não estou pensando em ficar vendendo, porque afinal, né, o dinheiro que eu botei lá nessas altcoins eu comprei achando, né, mais para médio e longo prazo. Então, realmente, agora eu me sinto mais seguro, né, em realmente ter a exposição, estar exposto ainda, porque eu acho que o movimento ele não acabou de alta, mas eu me protejo, né, com pelo menos 40% ali em stablecoins no momento por conta do S&P estar muito esticado, né, e também a, a dominância não, ele está muito esticado também, né, então ele pode sim, né, ter uma correção maior, onde, né, e chegar a pontos mais atrativos para o investidor, tá? Porque realmente se a gente vê o preço do Bitcoin hoje, a gente vê que está muito esticado, né? Não sei se compensaria o risco-retorno, entende? Por exemplo, se subisse para 200, né? Seria uma valorização de 100. Mas e se ele cair daí lá para 40, né? Se ele cair lá para 40, será que vale a pena, sabe, esse risco, né? Aqui a gente já está numa tendência semanal de baixa. Compensa eu comprar aqui com esse risco, né? Eu acho que não, né? Agora, se ele viesse buscar essa região aqui embaixo, de 75, né? Aqui eu já acho que é uma região mais atrativa. Então, inclusive, eu acho que essa vai ser uma das regiões, vai ser a região que vai segurar e vai nos devolver para a parte, né, para uma valorização mais alta, tá? Então, vamos ver, vamos ficar de olho, né? Vamos ficar atento e acho que o ciclo vem trazendo essa visão, né? A gente tem sentido, né? As pessoas que estão muito desesperadas é porque não têm efetuado lucro, têm comprado na hora errada, né? Têm comprado ativos muito voláteis em momentos de quando está tudo subindo, né? A gente então tem que ter um certo cuidado, mas também ninguém tem bola de cristal para saber o que vai acontecer ou não nesse mercado. Então a gente tem que ir se adaptando conforme o jogo vai se mostrando, né? Acho que esse é o nosso papel, então a gente tem que entender que a gente precisa rebalancear a carteira, tá? De acordo com os riscos, né? E principalmente quando a gente vai tendo lucro, a gente também tem que efetuar lucro, porque senão a gente pode ficar preso e só ter visto o lucro na tela e não ter posto no bolso, né? E se tu não põe no bolso, tu não tem caixa. Se tu não tem caixa e tiver quedas, tu não tem como comprar oportunidades, né? Então a gente tem que analisar também o risco-retorno da oportunidade. Às vezes faz sentido comprar a queda, às vezes não. Às vezes é um sinal de perigo e que a gente deveria se proteger um pouco mais. Então, acho que eu não sou nenhum extremo profissional da área, né? Não sou um extremo trader que já tem isso há anos e anos, né? Eu sou uma pessoa comum, investidor comum, um sardinha do mercado, mas
eu tô aqui contigo, né, e sinto, né, esse medo, esse desespero, mas ao mesmo tempo eu continuo otimista, né, com o Bitcoin, com a tecnologia, com os projetos, né, das altcoins, mas esse ano tem sido, sim, muito difícil, né, a paciência tem sido testada, nossas convicções têm sido testadas, e, e por mais que a gente queira acreditar na eterna alta, né, a gente não pode se deixar iludir também, e ver, né, às vezes uma situação que está bem na cara de que, olha, tem que ter cuidado, vamos, né, porque senão, se a gente não vende quando precisa vender, né, e não se defende quando precisa defender do risco, a gente pode sofrer severas baixas, né, inclusive risco de ruína é uma coisa que a gente precisa absolutamente cortar, né? Então, é isso, né? Isso que eu queria falar para vocês hoje, passar um pouco dessa minha visão, né? Então, as altcoins, eu acho que elas estão extremamente baratas, né? Nós estamos num momento que eu acho, né, pelo medo e ganância, sempre foi um bom negócio. A maioria das vezes foi bom negócio comprar no medo e vender na ganância, mas realmente aqui a situação tá crítica, né? Tá muito crítica. Amanhã a gente vai ter, acho que vai ter juros, se não me engano. Vai ter alguma coisa amanhã. A ata do Fed indica corte de dezembro, o Bitcoin cai pelo menos e tal. Ah, essas são notícias agora, né? Vai ter alguma coisa amanhã, cara. Eu sei que amanhã vai ter bastante volatilidade. E no mais, vou ver se consigo acompanhar e postar mais seguido aqui para vocês. E qualquer dúvida, deixem nos comentários, né? Deixe seu like, o like ou o dislike, se não gostou também. Fique à vontade. É muito bom ter vocês por aqui. E se puder se inscrever, agradeço. E deixe seu comentário, porque eu realmente gostaria de ver e saber o que vocês estão pensando, como é que vocês estão agindo também, numa situação como essa que a gente está vivendo hoje no Bitcoin. Tá, pessoal? E basicamente é isso. Vamos ver os próximos capítulos. Fiquem com Deus e uma excelente noite.